Imagina você dominar e entender como funciona esse equipamento chamado ser humano. Imagina você poder dominar a mente, as emoções, o espírito, dominar os corpos sutis. É possível, só que não foi nos ensinado o como fazer isso. E isso depende também de vontade, dedicação e aprendizado. Tanto eu quanto você podemos fazer isso. Qualquer ser humano pode fazer isso. O grande problema é que não foi ensinado e sim ocultado esse poder que o ser humano tem. Eu, Márcia Martini, estudo essa área há mais de 30 anos. Então eu consegui desenvolver uma metodologia que facilita e sintetiza a prática dessa técnica, cheia de possibilidades, que é a apometria unificada. As pessoas costumam achar que as coisas são separadas, como religião, ciência, terapias, enquanto na realidade todas as coisas estão conectadas entre si, conectadas até com o próprio universo. Então vamos olhar o que está acontecendo com cada um de nós, mas também com o nosso planeta. Então é importante nós entendermos que nós somos conectados. Existe uma rede que conecta todos e traz informação, ou seja, nós compartilhamos essas informações. E essas informações nós compartilhamos mesmo sem saber. E compartilhamos com todas as nossas percepções, sentimentos, emoções, os 5 sentidos e até sentidos extrasensoriais. Com todos esses acontecimentos, como que está o ser humano? Não dominando, não entendendo, ele começa a sentir um pânico, um medo, uma incerteza sobre a vida. E isso nos adoece em todos os aspectos de nossas vidas. No fundo, o que nós, seres humanos, desejamos? Fluir na vida, seja nas nossas relações, nas nossas questões financeiras, até no nosso lazer e na nossa saúde, que é tão importante. Então, aí você vai me perguntar, mas como que eu faço para equilibrar tudo isso? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que para poder equilibrar todas essas questões, é necessário que você saiba como fazê-lo. Então você precisa entender o que tem que ser feito. Como eu disse, primeiro tomar conhecimento. O que eu vou fazer nas minhas relações pessoais? O que eu vou fazer nas minhas questões de saúde, na minha questão financeira? Como que eu resolvo até a questão do meu lazer, de estar descontraído, para que as coisas fluam? Eu preciso compreender tudo isso. Então o que você precisa entender? Como você lida com as suas relações, o quanto as relações afetam a sua vida e não permite com que você até consiga desenvolver a tua área financeira e, consequentemente, vai afetar a tua saúde. E aí vai entrar o que a gente chama de ciclos repetitivos. E esses ciclos repetitivos, eles não começam aqui nesta linha temporal. Ele vem acontecendo no que nós chamamos de fractais de existência. Nos eus paralelos, ele vai somando até ter um contexto que se torna cristalizado e repetitivo. Esse é o ciclo. É como se fosse um ciclo de aprisionamento. Quando nós vamos para a linha N0, que eu chamo N0, quer dizer, o princípio de tudo, onde começa a formação de bloquinho em bloquinho de cada sentimento, de cada emoção, de cada problema relacional e espiritual, que acaba travando a sua vida. E aí vai gerar contratos e múltiplas vivências que você tem dentro do seu campo. Mas espera aí, parece tudo muita coisa, mas a gente vai entender que não é tão complicado assim. Parece difícil, mas não é. E nós vamos entender quando tudo começou, a parte de origem, e você vai ver que fica mais simples de entender. Eu vou contextualizar, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos fazer uma viagem. E eu vou começar falando de Franz Mesmer, um médico que vai iniciar o que nós chamamos da técnica do mesmerismo, que é a magnetização. E daí vai nascer o processo da hipnose, que nada mais é do que você ter um controle sobre os mecanismos da mente. E também não dá para deixar de falar de outro grande cientista, que foi Allan Kardec, que, ao contrário do que todo mundo pensa, ele não era um espírita. Isso vem depois. Ele era um estudioso dos grandes fenômenos, ou seja, da fenomenologia que existia no ser humano e que o ser humano expressava isso de alguma forma. Então, agora trazendo isso para a década de 60, nós vamos encontrar o Dr. Lacerda de Azevedo, que
trouxe essa tecnologia e começou a explorar essa tecnologia. E é interessante entender que Dr. Lacerda, ele era médico, psiquiatra, mas era um estudioso de muitas áreas, como física, como outras composições. E é interessante que todas essas pessoas que eu estou citando, elas tinham uma mente muito aberta para poder enxergar novos horizontes, ou seja, estava fora da caixinha, né? Para que a mente criativa pudesse se desenvolver dentro do contexto científico. Dr. Lacerda, ele teve a sua esposa, Dona Yolanda Azevedo, como um braço muito importante no desenvolvimento da técnica. Por quê? Sendo ela uma empata, uma sensitiva, uma parapsíquica, e aí nós podemos ter muitas nomenclaturas, ele pode testar esse processo primeiramente na sua esposa. Percebendo a complexidade e o refinamento que trazia das percepções, ele começou a expandir isso para o hospital onde ele trabalhava, no Rio Grande do Sul, aplicando esta mesma técnica em pessoas com problemas psiquiátricos, obtendo resultados extraordinários. Então, para que nós possamos entender melhor, nós precisamos ainda voltar um pouco para trás e falar do Dr. Luiz Rodrigues, um porto-riquenho que teve o contato e passou isso para Dr. Lacerda, que era a questão dos impulsos. Ele dava a técnica do impulso, chamando esta técnica de hipnometria. Então, apometria, metria, né? Além da medida. Então, olha que interessante. Ele já começa a entender que com esses impulsos, ele podia ter um controle através da voz e esses impulsos, onde o atendido começa a entrar em contato com as várias possibilidades além do corpo físico que nós temos, os corpos mais sutis. Agora, foi Dr. Lacerda que fez um experimento e cunhou, vamos dizer esse nome, apometria. Agora, você já imaginou um médico todo racional? Ele precisava ter, lógico, a sua esposa para poder entender o que era esse desdobramento. Toque feminino, vamos dizer assim. Então nós podemos dizer que ele cunhou essa técnica no Hospital de Porto Alegre, onde ele pôde fazer todo esse experimento, trazer essa técnica à tona. E o hospital continuou, existe até hoje e existe toda essa história, mas também existe a continuidade desse movimento, porque não vai parar só nele. Vocês estão vendo que há um processo histórico de desenvolvimento dessa técnica. Ela vai crescer e vão ter novas abordagens e novas técnicas. Se tem um aprendizado que eu tive nessa jornada, foi que as coisas nunca ficam estáticas. Elas estão sempre em movimento contínuo, em expansão. E antes de eu conhecer a apometria, eu já vinha trilhando um caminho de busca com muito estudo e eu já havia chegado numa técnica chamada Remote Self. Ela era muito próxima à apometria, mas eu não sabia disso. Então, com o passar do tempo, eu acabei sendo conduzida e chegando até a apometria e vendo a semelhança que existia entre elas. Só que eu também percebi que as coisas não ficavam paradas, como eu disse anteriormente, que poderia dar um salto muito maior ainda e uma continuidade nessa apometria, com mais desenvoltura, com mais conhecimento do que os conhecimentos anteriores que nós tivemos. Então eu vinha pesquisando isso junto a outros médicos também e desenvolvendo a minha própria técnica. Eu tinha um conhecimento sobre o funcionamento da mente. Eu comecei por aí, com os mecanismos da mente, desenvolvendo essa técnica, indo para o Remote Self, compartilhando com amigos médicos também. Eu não sou médica, mas eu tinha pessoas dessa área com a qual eu trabalhava e desenvolvia outras técnicas. E foi a partir daí que eu comecei a ter um entendimento diferenciado do que poderia ser a apometria unificada. Porque eu dei o nome de apometria unificada. Porque unificado é o contrário da separação. E a gente vê por aí hoje todo mundo querendo criar sua técnica, colocar o seu nome. Mas o que foi apresentado foi algo diferente. É pegar algo que já existe, que já foi trazido para nós e amplificarmos. E isso vai muito além do Dr. Lacerda e outros. Na realidade, o que nós estamos trazendo é a tecnologia do espírito. O que eu chamo de espírito? Na realidade, espírito é o que você tem enquanto
pensamentos. Quais são os pensamentos que você trabalha no teu campo mental? Como esses pensamentos têm a ver com as suas reações emocionais e como essas reações emocionais vão trazer atitudes para você positivas ou não. Então é muito mais abrangente. Essa palavra quer dizer o todo que você é enquanto ser humano. Então a apometria clássica, ela faz o quê? Ela chega na capacidade de desdobrar os corpos com os impulsos através do estalo de dedos. Agora, ela olha para as questões de uma forma linear, ou seja, dentro dessa linearidade ela vai olhar o teu passado relacionado até as questões de vidas passadas, o teu presente e o teu possível futuro. Agora, quando nós falamos da apometria unificada, nós vamos fazer algo crescer a partir desse conhecimento e unificando muitas técnicas, os nossos níveis de percepção e de entendimento vão ampliando. Então nós vamos olhar numa linha de 360 graus, onde não existe uma linearidade. E isso até a própria física quântica já vem dizendo. Passado, presente e futuro está ocorrendo ao mesmo tempo. Então, nós vamos olhar para situações que estão ocorrendo nos teus fractais. E para aquele fractal, nós vamos também ter uma linha diferenciada. E é importante entender isso, por quê? Porque nós somos um todo, como eu já expliquei, todas essas questões, embora você não perceba, elas estão influenciando a sua vida. E é interessante porque não é um fator espiritual, não é um fator fantasmagórico, nós estamos falando de campos de informação, de entrelaçamento e entrepolamento entre linhas temporais que podem afetar a tua vida. Mas também a gente olha para questões genéticas. Então, quando você tem uma informação, ela não é só genética, ela é epigenética também. Isso quer dizer o quê? Não se assuste, é fácil de entender. Eu estou dizendo que, e não sou só eu, a ciência já chegou nisso, você não herda só o aspecto físico da sua linda tataravó, da sua bisavó, mas você também vai ter uma herança de quadro emocional. Então veja, são muitas coisas que a gente tem que colocar cada uma no seu lugar e tratar com técnicas diferenciadas. Então a gente vai vendo que a apometria unificada tem um nascimento, ela tem os seus pressupostos teóricos. Então a gente também pode trazer um pouco de Hubert Sheldrake, um biólogo inglês que vai desenvolver esta questão dos campos mórficos. Então aí a gente tem um pressuposto teórico, mais um pressuposto teórico, ele foi embasado, toda a prática que ele trouxe para isso. E nós vamos esbarrar também em Freud com o seu processo psicanalítico, naquela época, e é importante entender que naquela época a depressão, a síndrome do pânico, que nem era codificada com esse nome, a gente tem que entender que a natureza temporal ali era diferente da nossa. Então, andava-se de carroça, não tinha o estresse que nós temos hoje de metrô, viagens de avião. Então, muda-se também a maneira de tratar essas questões. Isso evolui, não pode ficar parada. A ciência não pode parar em nenhum aspecto, seja ela psicológica, emocional e espiritual. O que nós fazemos é compreender essas coisas e fazer a união, a unificação, dando a nossa perspectiva, a nossa análise sobre o assunto. Então é interessante também nós citarmos o grande Jung, quando ele vem falando do inconsciente coletivo, que é a grande rede que nos une. E se nós formos mais para frente, nós vamos falar das formas de comunicação, como que nossa mente se comunica. E nossa mente se comunica muito pela questão do arquétipo, dos símbolos. Isso tudo vai sendo engendrado no nosso campo mental, no nosso campo emocional. Então, nós vamos, na nossa técnica, destrinchando para saber como isso acaba acarretando determinadas coisas dentro do nosso processo, seja emocional, psicológico e etc. Então, para a gente poder entender melhor ainda, a apometria unificada é essa junção de todos esses conhecimentos, entendendo que o conhecimento ele vai evoluindo, como a ciência tem que evoluir. Então, nós estamos falando que dentro da nossa prática, nós vamos encontrar conceitos da física, conceitos da psicanálise, conceitos sobre arquétipos, e o nosso
nosso conceito sobre arquétipo, ele não para em Jung. Nós vamos mais distante, nós vamos buscar o conceito de Platão sobre o arquétipo. Então, o arquétipo é uma ideia essencial sobre todas as coisas. Como exemplo, uma cadeira, também um arquétipo, porque ele contém ali uma informação. Então, veja como a informação e como ela chega até você é muito importante. Mas nós também vamos encontrar a medicina tradicional chinesa, que é muito importante para entender que tipos de sentimentos e pensamentos podem atingir os órgãos vitais. Nós vamos ter um pouco da hipnose também para poder expandir e relaxar e trazer novas informações como reprogramação neurolinguística, uma nova perspectiva sobre aquilo que te aconteceu. Então veja, quando nós falamos da questão relacional, ela é tão importante porque eu vou falar dos padrões cíclicos repetitivos. O padrão cíclico que se repete, a exemplo nós podemos dar aquela pessoa que está se relacionando com alguém e aquele relacionamento é tóxico. E nós vamos perceber que ela vai mudar de cenário, até de país ou de situação e com um novo relacionamento, mas vai continuar com um novo relacionamento tóxico e vai vir 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque ela não trabalhou o que aconteceu com ela dentro das relações que levaram ela a esse tipo de ocorrência. E nós também vamos ver que muitos problemas financeiros também estão ligados a questões relacionais não trabalhadas. Ai, Márcia, mas como que acontece isso? Acontece, você traz uma informação. A exemplo, poxa, meu pai, muito humilde, ele não pôde comprar um carro, e eu já tive casos assim, em que a pessoa tinha aquela condição de ter o seu carro, mas ela não obtinha. Por quê? Porque é como se ela não pudesse ter, porque uma das pessoas que ela mais ama não tinha. Já vi circunstâncias em que clientes compraram o grande carro do desejo, mas batiam, roubavam, e sempre acontecia alguma coisa que fazia com que ela tivesse uma perda ali. E quando a gente vai olhar mais fundo, a gente vai ver que tem uma questão relacional ali. A exemplo, como que eu posso ter o meu carro se meus amigos que eu amo não têm o mesmo carro? Ou se meu irmão, ele não tem esse carro, não tem o meu conforto? A gente esquece da parte racional da coisa e entra só nessas questões. E enquanto você não toma consciência, você não consegue passar para o próximo nível. Então, a apometria unificada é a junção de muitas técnicas, conversando entre si, se reorganizando e dando um salto para frente. E é por isso que a gente chama de tecnologia do espírito. Como eu disse, o espírito é tudo, é você enquanto um todo, enquanto um ser que interage, se comunica, tem campos de comunicação, tem interações. Então, para que você possa compreender, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa abertura. Nós só não vamos mostrar para você fisicamente, porque nós não estamos com toda a equipe hoje para que você possa visualizar. Mas vamos entender o que ocorre. A abertura é um processo entre os terapeutas. E no nosso grupo você vai ter psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, N pessoas da área terapêutica e do desenvolvimento nosso. E todos são treinados com a técnica da apometria unificada. Isso faz com que a gente possa ter mais conhecimento e uma visão mais ampliada dos acontecimentos. Diversidade, essa questão da unificação. Então nós abrimos o trabalho, que é o trabalho terapêutico com a apometria unificada, num determinado dia da semana. Só que não é simplesmente eu vou ter uma mesa ou alguma coisa e vou abrir ali o meu trabalho com o meu computador. Nós temos uma preparação psíquica, mental e emocional entre os trabalhadores, criando um ambiente onde nós conseguimos sincronizar a nossa faixa mental, colocando em sincronia para que nós possamos trabalhar, porque não basta nós chegarmos e apresentarmos uma solução. É preciso que a gente tenha a vivência prática, e nós temos a vivência prática para ajudar as pessoas a subir de nível, melhorar o nível. Então é muito importante. Essa sincronização vem com exercícios de respiração, vem com exercícios corporais, né, de entrar em comunicação com o próprio corpo, que é super importante. Você notificar, conversar com você, equilibrar a tua mente para aquele momento. E nós trazemos uma série de arquétipos, né, que é uma linguagem visual que vai trazer todo um contexto
contexto para as nossas mentes a entrar naquela informação, naquela sincronia, para que a gente possa trabalhar em harmonia. Então é uma preparação longa, nós levamos por volta de 1 hora e às vezes até 1 hora e meia para que isso ocorra. Eu falei da preparação, mas antes desta preparação, a pessoa entra em contato conosco, você vai ter a foto da pessoa, junto com a foto, o endereço, a idade, e ela vai colocar o aspecto que ela quer trabalhar. Então ela vai relatar um pouco das questões que ela está vivendo. Onde nós vamos trabalhar um dos 5 aspectos nesta primeira vez. Então pode ser um aspecto relacional, ligado a tuas relações, ou seja, pessoal ou interpessoal. Nós vamos trabalhar a questão da sua saúde física, para que a gente possa entender como que você chegou a manifestar no seu físico aquilo que estava primeiramente nas tuas questões emocionais e psicológicas. Nós também vamos olhar a questão financeira, é outro aspecto que pode ser olhado. A questão financeira, você vai perceber que muitas vezes você pede pelo financeiro e nós vamos descobrir, dentro do processo que nós vamos executar, o que está emperrando o teu financeiro são questões relacionais que você está pondo para debaixo do tapete. Às vezes você nem sabe que as tem, porque elas estão a nível inconsciente. Então nós vamos trazer isso para uma forma mais consciente. Nós também vamos falar sobre o lazer, o que é a falta do lazer, por que ele não ocorre na minha vida e como que eu posso usar isso como um fator para equilibrar também a minha saúde. E nós vamos trabalhar, por fim, né, que eu deveria ter dito em primeira instância, o teu espiritual. E quando a gente fala de espiritual, eu quero que você entenda o espiritual não como algo enigmático, mas como algo que você é palpável. O que é o teu espiritual? A tua percepção, a tua sensibilidade. Então, você entra em contato conosco e você vai, então, mandar as informações necessárias, onde você vai mandar uma foto sua, porque através da foto nós vamos fazer um estudo da fisionomia, das expressões. Então, a nossa percepção daquilo que está através do traço. Então, por isso que a gente pede a foto. Nós vamos olhar pelos teus olhos, como teus olhos se apresentam, como que está compondo toda a tua característica fisiológica ligada à tua face. A partir daí, você manda, então, também a tua data de nascimento, tua residência e o teu foco. E esse foco pode ser em 5 aspectos da vida. Que é o teu aspecto espiritual, e quando a gente está falando de espiritual, eu quero que você entenda que eu não estou falando de algo subjetivo ou de algo não palpável. O espiritual também significa tudo que está agregado ao teu campo informacional. Ele vai muito além da fenomenologia. Então é importante entender, é o que você lê, é o que você produz mentalmente, é o que você produz emocionalmente. Enfim, nós vamos olhar para esse aspecto. Como que as informações espirituais estão chegando em você, quais os desdobramentos, que mais para frente eu vou explicar melhor. Nós vamos tratar também da tua questão financeira, de repente o teu aspecto financeiro é apresentado, mas eu não sei o que acontece, eu trabalho, atinjo um determinado nível, um determinado potencial e depois eu perco tudo, ou o dinheiro não sobra, e nós vamos perceber muitas vezes que a tua queixa, que é sobre a tua parte financeira, está ligado à tua parte relacional, que são as relações, determinadas ações que você nem imagina que está dentro de você por crenças, por questões de ensinamento. Você é uma criança, foi conduzida, foi forjado determinadas circunstâncias na tua mente que se cristalizou dentro daquilo que você toma como verdade e que muitas vezes não são verdades, do tipo, você é incapaz, você não pode, você não consegue. Então nós vamos desmistificar aonde começou tudo isso. E olha que interessante, você vinha pensando no teu lado financeiro, mas nós vamos te trazer um retorno no teu relacional afetando. E depois nós vamos olhar também a tua saúde, aonde a tua saúde foi afetada, que tem a ver com esses outros aspectos da vida. E por fim, o teu lazer. Márcia, mas o que o lazer tem a ver com tudo isso? Tem a ver e muito. Você vai perceber que muitos momentos de criação, de inspiração, até dos grandes cientistas, vieram da hora do
ócio, aquela hora que você está parado, quieto com você, no momento de lazer, tomando um banho, né? E a gente cita até Newton, que todo mundo gosta de citar, a maçã cai ali. Então é ali que Newton, com a cabeça já tranquila, espairecendo no momento de lazer, que ele tem a sua grande percepção da lei da gravidade. Nós não temos uma roda de 5 pessoas atuando, nós temos várias rodas compostas de 5 ou até mais pessoas trabalhando junto. Isso é muito importante porque traz a percepção por um ângulo de 360 graus. Então, isso é que faz também um grande diferencial. Dentro dessa roda você tem o que nós chamamos de líder. O líder é o responsável em conduzir, observar, analisar. Então, o papel do líder é muito importante. Ele é muito preparado para que possa estar nesta condição, para organizar toda a informação que vai ser trazida naquele momento. Então, nós começamos as aberturas de roda. Cada roda vai ter a sua abertura e a sua composição naquele dia de pessoas que vão estar atuando. Para isso, a gente já tinha feito a sincronização, mas nós nos sincronizamos todas as rodas. Agora nós vamos fazer a sincronização da roda individual e é o momento que o líder, como líder da roda, vai fazer a chamada. O que é essa chamada? Existe alguém que está pedindo algo, nós vamos abrir o campo frequencial dessa pessoa com a permissão dela, e a permissão eu quero que você entenda que é a permissão que é pedida diretamente para a suprarregência monádica dela, onde a gente encontra o eu superior, o supra-eu superior, que nada mais é como uma consciência mais expandida, que tem uma visibilidade sobre o todo, que não vai entrar na questão da armadilha do emocional. Então ele vai poder com clareza dar a autorização para aquilo que nós estamos fazendo. Por que eu falo dar autorização? Porque muita gente acha que só a pessoa pessoalmente ali pedindo, ela vai poder autorizar. Não, às vezes você vê uma mãe pedindo para um filho pedindo para um avô e tá tudo certo, porque você não está interferindo. Você imagina que a pessoa está num momento muito difícil da vida. Eu costumo dizer assim, você vê alguém sendo assaltado, você simplesmente vira as costas porque não tem autorização, ou você entende que aquela pessoa está sofrendo uma ação que não consegue nem sequer pedir ajuda e que você vai dar o seu apoio. Feito isso, o líder então vai trazer esses corpos que vão ser desdobrados. Nós não precisamos ter o corpo físico, mesmo porque o corpo físico é onde constitui o eu julgador. A pessoa se distrai e ela não consegue ter a informação que ela realmente precisa ter. E isso torna o trabalho muito mais eficaz. Então, Márcia, mas o que vai vir da pessoa, né? O que nós estamos tendo acesso? A um campo de informação, né? E isso até algumas técnicas e conceitos da física quântica pode explicar, mas não quero me aprofundar aqui. Eu quero então trazer para você o que vai acontecer. Todos os corpos, tanto os inferiores, que estão mais ligados ao ego e que eles ficam muito presos a conceitos que foram passados, como crenças, religiões, o que é certo, o que é errado, mas ele ainda é muito mais sutil que o ego, que a persona. E isso vai dar acesso para que nós possamos lidar com essa parte da tua mente, que nós chamamos de corpo mental, ou então o que nós chamamos de corpo emocional. Mas nós vamos trazer o que nós chamamos de corpos mais sutilizados, que podem ajudar nesse processo de entendimento, filtragem, limpeza. Nós vamos então realinhar, reorganizar essas múltiplas partes de você. Por que é preciso um determinado foco? Porque você tem várias pessoas em sincronia, mas que cada um tem a sua percepção sobre o assunto de maneiras diferenciadas, seja ela racionalmente, cognitivamente ou também intuitivamente. Então tem a questão linguística que pode aparecer para aquela pessoa ao se comunicar nessa sincronicidade, pode aparecer uma
figura, não? Então eu posso dar o exemplo de alguma figura mental que pode acontecer. Eu estou vendo uma faca. Então vamos entender o que significa a faca. Ela serve para muitas coisas, ela tem muitas informações, ela traz. Pode ser um elemento cortante que machuque, que fere, mas pode ser uma emoção que está ferida, como se fosse ferido o coração. São simbólicos, mas nós estamos falando das emoções. Então perceba que ter um foco faz com que a percepção se aprofunde e não abra muitas janelas com vários tipos de assunto. Então nós temos que focar naquilo que é essencial para aquela sessão, para aquele momento, para o desenvolvimento da pessoa. Então você imagina que a pessoa que nos pediu, que nos procurou, o nosso cliente, ele está nos relatando que ele tem uma dificuldade relacional com todas as pessoas que se aproximam dele para ter um relacionamento amoroso. Toda a relação é muito tóxica, é muito doentia. A pessoa fala, isso virou um ciclo na minha vida. Eu posso mudar de país, eu posso mudar de situação, eu mudo de pessoa, mas aquela situação cristalizada, ela começa a acontecer comigo toda vez. Então a gente já vê que aí existe um ciclo repetitivo. O que nós vamos ter que localizar é o ponto de origem desse ciclo, tanto nessa linha temporal, mas dentro daquele 360 graus que nós falamos anteriormente, e buscar a raiz disso. Se você não busca a raiz disso, você vai fazer tratamentos e tratamentos e tratamentos, mas você não foi no dominó, no engrama, no ponto central onde começou, e vai diluindo da rede de informação dela, onde há aquele tipo de informação repetitiva. Então a gente entende a origem, e essa origem pode ser tanto de memórias regressivas, ou pode ser ainda de memória genética, do que nós chamamos de ancestralidade, que está dentro do campo mórfico dela. Então nós precisamos entender, e as rodas e todos os terapeutas estão nesse processo que nós chamamos de captação, entendimento daquilo que aquela pessoa precisa para aquele momento. A partir do momento que nós reconhecemos tudo isso, e aqui eu não posso te explicar em detalhes, porque eu ficaria horas, né? Como eu disse, a Apometria Unificada ela tem um leque de expansividade muito grande. Então eu estou te dizendo algo um pouco mais simples para que você possa entender. Feito isso, vai haver o que nós chamamos de limpeza do seu campo, seja de memórias ou de fatores energéticos, que podem ser fatores externos que estão influenciando, como o medo da situação que nós estamos vivendo no momento. Pode ser uma situação que sempre volta no teu inconsciente, é um gatilho que você não sabe. Então nós vamos descodificar essas mensagens que estão na parte subliminar ou no teu inconsciente e trazer para a tua consciência através do que nós chamamos de uma devolutiva. Então essa devolutiva, ela é escrita, ela é desenvolvida durante esse processo todo, e depois, num outro dia, ela vai ser analisada com fatores psicanalíticos, psicológicos, sobre sensitividade, né? Do nível de sensitividade, como uma pessoa carrega essa informação, para que nós possamos trazer a consciência, primeiramente a consciência. E eu quero que vocês entendam que não basta trazer a consciência. Muitas pessoas pensam dentro de processos, de algumas técnicas até científicas, que basta eu ter a consciência que eu vou mudar. Não basta ter a consciência. Você vai ter que trabalhar para descristalizar isso, entende? E para descristalizar esse processo todo, você toma a consciência, faz uma série de processos de apometria unificada, e nós vamos começar a entrar no que nós chamamos de CDA, que é consciência e determinação. Mas a pessoa nem sabe o que é uma determinação. Muitas vezes ela tem uma mensagem psíquica dúbia. Eu vou dar um exemplo particular meu. O nosso instituto, ele está crescendo, está ficando maior, e eu penso assim, bom, eu determino que eu quero ter um espaço para nós muito maior e expandir essa técnica, onde nós vamos comprar um terreno aqui, um terreno ali, vamos fazer um grande empreendimento, mas dentro dos meus pensamentos ali, inconsciente, às vezes muito sutil, tá assim, mas eu não aguento mais morar em São Paulo, eu quero estar no meio da natureza. Percebe que eu não tive uma decisão? Então, se eu não tenho uma decisão clara do que eu quero, do que eu preciso, eu não consigo fazer com que a coisa aconteça. Consciência, decisão, que é uma determinação
determinação muito forte para que você tenha uma ação. E nós vamos ajudar você a ter as ações, pequenas ações, nós vamos treinar toda a sua capacidade mental e emocional aos poucos para que você possa chegar num plano maior, existencial, como por exemplo, você ter a condição de saber, para você poder entender o que é o propósito, para você começar a entender como sonhar e como tomar as atitudes corretas para que você consiga obter os resultados. Então é importante entender que durante o processo, você fala, mas como que tudo isso acontece? Sincronizou mente a mente, abriu os campos, as percepções, como eu já descrevi anteriormente, estão acontecendo e nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, nós estamos trabalhando com os impulsos, que nós chamamos de estalos de dedos, que são os pulsos eletromagnéticos, Mas ele vai além disso. Por que ele vai além? Quando você está contando, você está mantendo o teu foco presente ali para aquela situação que precisa da tua interação focada. Isso ajuda você a manter o equilíbrio e educar a sua mente. Olha que interessante. Você passa a ter mais domínio quando você começa a exercitar. E esse simples exercício, ele é transformador. E veja, durante o processo, enquanto as questões estão aparecendo, todas as questões estão se desdobrando, vem esse comando verbal aplicado não só por um terapeuta, mas por todos os terapeutas que estão ali presentes. E às vezes pode-se usar um pêndulo? Pode, como uma ferramenta de foco para as suas determinações que estão ali. Nós podemos usar dos arquétipos, que é abrir arquétipos que estão dentro do seu campo para compreender como que está a encruzilhada da vida. O que é a encruzilhada da vida? É a tua vida como um todo, o que está acontecendo, o que vem ali, mas a gente também pode trazer um arquétipo do que está simbolizando o teu mental, o que está aprisionando a tua mente em padrões repetitivos, ou como está o seu caminhar através dos seus pés que não está acontecendo, o que vem sendo manifesto dentro do seu campo sobre o passado, mas também sobre o futuro. Isso nos dá uma visibilidade ainda maior. São ferramentas, Como eu disse, uma carta, um tarô, seja o nome que você queira dar, nada mais é do que um arquétipo que facilita a compreensão daquela informação que está vindo naquele momento. Mente sincronizada com o seu campo, faz com que nós possamos ter essa leitura de uma maneira mais esclarecida dos acontecimentos. Da mesma maneira que nós vamos abrindo os seus campos, trabalhando corpo a corpo, é muito mais sofisticado, mas eu estou dando uma base. Na medida que nós abrimos para fazer a tua conexão com a roda, trazendo todos os seus desdobramentos que nós necessitamos, nós também fazemos o inverso. O que seria esse inverso? É reacoplar, realinhando todas as partes do seu ser para que você tenha uma comunicação mais íntegra com você mesmo. Então, eu gostaria de retomar um pouco sobre a devolutiva que eu falei para você anteriormente. A importância de receber esse material e esse acompanhamento. Por quê? Veja, a maioria oferece coisas que são totalmente voltado para um espiritual, sem uma questão de conceitos científicos que nós trazemos. É como se você oferecesse, faça isso e pronto. Gente, fuja desse tipo de tratamento. Ele não existe. O que existe é uma seriedade. Então, a partir do momento que nós abrimos o seu campo, tivemos aquela interação, tivemos todas as visualizações, toda a comunicação necessária para o entendimento do que está acontecendo, é a partir daí que nós vamos traçar uma linha para que você possa seguir e dar a continuidade no seu tratamento, para que assim você obtenha o que realmente você necessita. Então eu quero que você entenda a complexidade de tudo isso, que não é simplesmente um passe de mágica, como algumas pessoas interpretam e até vendem isso. Tem uma questão de conceitos científicos importantes para respaldar. Então, a partir dessa primeira leitura que eu te mostrei, é que nós vamos traçar um plano de atendimento para você, para que você possa obter o resultado que você deseja. A apometria unificada, ela é uma forma de tratamento terapêutico, mas também é uma escola de vida, de conhecimento e de expansão, onde você aprende a se ler o ser humano e a questão energética que te rodeia.
através do conhecimento da mente, como a tua mente processa, como que os pensamentos te atravessam mesmo sem ser seus e você não percebe, através das emoções, o quanto você sente, o quanto você vem sendo afetado por relações não compreendidas, não resolvidas e são jogadas para debaixo do tapete. Então imagina você poder entender que a questão financeira está muito mais ligada à questão de você não ter permissão de ter. Olha que ferramenta poderosa. E também do seu corpo. Então, todas as partes vão se interagir. Nós também vamos tratar você olhando para todas as partes fractais que compõem o que você é aqui e agora. Então, nós vamos falar de contratos, nós vamos entender como eles funcionam de um ponto de vista também racional, não subjetivo, trazendo um entendimento para que você possa romper e possa usar isso como uma ferramenta poderosa na sua vida. Então, você vai ter que o quê? Se permitir, se autorizar e fazer a sua parte. Aí sim você vai obter um resultado incrível, inimaginável da capacidade que nós temos. Então veja, a apometria unificada é isso. Ela te propicia entender as tuas questões relacionais, as tuas questões mentais, pensamentos. Ela lida com a tua questão também, como isso se projeta a nível físico na tua vida. Ela lida com questões muito concretas do dia a dia. Ela está ligada também a questões da tua sutileza, dos teus campos informacionais, da informação que você agrega no seu ser como um todo. Então eu diria que a apometria consegue pegar todas essas informações que nós destrinchamos até aqui, organizar elas de uma forma que funcione, de uma forma prática, mas também serve como uma escola da vida. Ela vai ajudar você a lidar com todas as questões da vida, tudo aquilo que está lá que você não sabe definir, está tudo confuso. Ela vai te ajudar nas relações, como que você se relaciona com as pessoas à tua volta, como não ficar frustrado nesses relacionamentos, como não se prejudicar em determinados momentos, como saber se defender, né? E o interessante é que não é só uma defesa a nível energético, tem a ver com o teu comportamento emocional, como que você lida com isso. E mais ainda, ela vai poder te trazer a questão profissional, como que eu melhoro as minhas questões profissionais, por que o dinheiro não fluiu na minha vida, onde ele se liga com as questões de como eu me relaciono com as pessoas. Uma coisa está ligada à outra. Então ele vai te apresentar todos os 5 aspectos da vida, como lidar com cada um deles. Então ela te traz, além da prática toda que nós estamos falando, essa questão do expandir e do crescer. Então é isso que eu queria que você soubesse, o que é de fato a apometria unificada e a dimensão daquilo que ela abarca para te ajudar, para me ajudar, para nos ajudar. E por hoje é isso. Um beijo!